Ta-na-nai, na-nai, na-na-na-nai. Ta-i-nai, na-na-na-nai. Ta-nai, na-nai. Shalom, shalom, meus ahim, manishma, hakol beseder. Olha só, hoje eu queria falar para vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que é o talit. Né? Vocês sabem o que é o talit? O talit é um manto de oração judaico, né, que é ordenado na Torá como uma mitzvah, um mandamento para o povo judeu. Ele está em Números 15:38, uma passagem onde o Eterno, através de Moshe Rabbeinu, ordena aos filhos de Israel que façam franjas nas suas vestes, né? Nas suas vestes de 4 cantos, e que nessas vestes eles coloquem um fio azul em cada canto dela, para que quando eles olhem essas franjas, né, esses tzitziot, como a gente chama, eles se recordem dos mandamentos do Eterno, e dessa maneira eles se santifiquem. Então, nós basicamente temos 3 tipos de talit, né? O primeiro e mais conhecido, que vocês veem muito por aí, é esse daqui, que a gente chama de talit gadol, né? Ele é um manto grande que cobre quase o corpo inteiro. Aqui pelo vídeo não vai dar para mostrar ele tudo de uma vez, mas ó, essa parte que a gente chama de atará, ela é a parte que vai sobre a cabeça quando a gente veste o talit, né? Nos 4 cantos você vai encontrar o que eu disse, são os tzitziot, né? Que são as franjas que são ordenadas pela Torá para que a gente amarre nos 4 cantos do talit. Então você sempre vai ver um quadrado. Por que esse quadrado? Porque ele denota que aqui é um canto do talit, né? Como o tzitzit tem que ser sempre afixado no canto, esse quadradinho aqui, ele está como de certa maneira assim, comprovando que está sendo feito da maneira correta, né? Ele tem faixas, né? Esse daqui é um modelo mais tradicional, ortodoxo, então você não tem umas cores assim muito espalhafatosas, você vê que é um talit bem modesto em relação a cores, não é uma coisa assim mais... Ó, que legal. Além das franjas que ele tem aqui também, né, ele tem o tzitzit, que é a parte mais importante. Esse é o primeiro tipo de talit que eu queria mostrar para vocês. Mas vocês já devem estar se perguntando aí, se no mandamento fala que coloque um fio azul e o tzitzit que eu mostrei aqui é todo branco. Por que isso? Primeira coisa, lá na época onde foi instituído essa mitzvah, existia um caracol que se chamava-se shilazon. Esse caracol ele fornecia uma pigmentação que era a qual se utilizava para tingir o fio azul, né? Apesar de que a gente fala azul, né, na nossa linguagem mais coloquial em português, e até nas bíblias cristãs, nas bíblias, na própria Torá de edição judaica, de livrarias judaicas, você vai ver sempre falando azul em português, mas no hebraico original se diz tehelet. Tehelet na verdade não é azul, né? Apesar de que o fio é azul, mas tehelet ele denota que teria que ser especificamente aquele azul fornecido por aquele peixe, né, que dava aquela pigmentação azul específica, que se chama tehelet, né, fornecida por um molusco que se chamava shilazon. Só que esse molusco durante muito tempo ele ficou extinto, né? Primeiro ele começou a ficar escasso e depois extinto. Ele era encontrado na região do Mar Mediterrâneo e no Oriente Médio. Só que durante um tempo os judeus não conseguiram mais encontrar esse animal. O que aconteceu? Os judeus se reuniram, né? Os sábios da época eles discutiram sobre isso e disseram que, né, se o Eterno tinha feito esse animal se tornar escasso, então que não se tingisse mais o fio de azul e passassem a usar todos os fios brancos. Isso durou muitos anos, né? Agora, há pouco tempo atrás, eu acredito que uma questão aí de talvez uns 50 anos atrás, voltaram a pesquisar sobre a pigmentação tehelet, né?
e encontraram um novo animal. Também é um caracol, mas ele é de uma outra linha. Ele se chama Murex, e esse animal ele fornece uma pigmentação exatamente igual à do Xilazon, né? É outro animal, mas a pigmentação que ele faz fica exatamente igual ao Terrelet que era usado na época lá da Bíblia. Então voltou-se, né, a ter disponível no mercado o Terrelet original, feito a partir de outro animal, mas a pigmentação é idêntica, né? Fontes arqueológicas e achados arqueológicos comprovam que a pigmentação do Terrelet de hoje é igual daquela época. Ainda continua sendo kosher usar o sol branco, tá? Mas para quem quiser usar o Terrelet, já é, como eu posso dizer, ele já é certificado, né, pelo Sanhedrin de que ele é kosher, né? Então tem empresas já fazendo. A empresa mais famosa chama Til Terrelet, né, lá de Israel. Eles fazem todo o processo de tingimento e tecelagem dos fios, desde a pesca do tal do molusco chamado Murex até o tingimento. E o legal, depois se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês encontram com facilidade vídeos de como é processado a pigmentação do fio. É engraçado que o animal ele solta uma secreção que ela não é azul, ela é amarela. E passando por um processo de exposição ao sol e vários outros processos, a pigmentação se torna azul, né? Então aos nossos olhos parece até uma coisa sobrenatural, né? Dando um entendimento de que Hashem realmente fez com que o homem encontrasse novamente a pigmentação do Terrelet, tá? Mas voltando agora para os tipos de talit. Esse primeiro que eu mostrei então é o talit gadol. Esse daqui não está com fio azul, tá? É um talit bem antigo. Você pode ver que ele está até amarelado, é muito usado já, mas ele está com o tzitzit kosher, tá? Apesar de não ter o Terrelet, está tudo branco, mas está bem amarradinho, tudo certinho, tá? Então ele está 100% kosher. Agora eu vou mostrar para vocês o segundo tipo de talit, tá? Esse tipo é um tipo que se usa por fora da roupa, mas não é como o manto, o primeiro que eu mostrei. Ele faz como se fosse um colete, né? Você pode usar ele mais no dia a dia, em momentos que você não está, por exemplo, na sinagoga, ou quando você está trabalhando. Ele é mais confortável. Na verdade não é nem questão de conforto, acho que ele é mais prático, porque ele não é tão comprido, né? Faz tem as mesmas atribuições do manto, porque ele tem os tzitzit nos 4 cantos, então ele cumpre a mitzvah da mesma maneira. Porém ele é mais curto, menor e não atrapalha que a pessoa se locomova com facilidade. Esse daqui que eu vou mostrar para vocês, ele está com o Terrelet. Olha que especial. Ó, tá vendo? Ele é um colete, ó. Ele é aberto dos lados. Então vocês veem que ele é bem menorzinho, né? Dá para você usar no dia a dia, trabalhando, se locomovendo. E olha que bacana, vou mostrar para vocês agora o Terrelet. Isso aqui no Brasil principalmente é muito escasso e bem difícil de se encontrar, tá? Uma coisa muito especial. Olha que legal. Esse é o verdadeiro azul bíblico, como se diz, né? Que é o Terrelet, esse fio aqui, ó. Olha que legal. Então quando você lê lá na sua Bíblia, em Deuteronômio Números 15, você vai ver o Eterno falando através de Moshe que os israelitas coloquem um fio azul nos 4 cantos. É esse azul, tá? Então esse daqui é o segundo tipo de talit que eu queria mostrar pra vocês. Esses 2 primeiros que eu mostrei são de lã, tá? Você vai falar assim, mas essa lã é tão fina assim tal, mas ela realmente é tecido com lã, é lã virgem, né? É um tipo de lã bem especial com a qual se produz os talitot mais ortodoxos, mais tradicionais. Ó, inclusive esse daqui, como ele está novo, ele está até com
o certificado kosher dele aqui, ó. Olha, ele vem com certificado, né, da empresa que ele é fabricado, tá bom? O terceiro e último tipo, na verdade, eu preciso explicar para vocês antes uma coisa. Isso aqui não é um talit, apesar de que muita gente chama esse de talit katan, né? Talit katan em hebraico é pequeno, então seria um talit pequeno, como aquele anterior que eu mostrei também é talit katan. Esse daqui, na verdade, a gente chama mais de tzitzit. Por quê? Ele é como se fosse uma camiseta, né, de algodão. Não reparem que esse aqui tá bem velhinho, eu tenho ele há muito tempo. Ele já tá bem esgarçado, inclusive o tecido dele tá bem amassado aqui, porque realmente a gente usa esse aqui por baixo da roupa, tá? Então esse daqui é um talit katan ou tzitzit. Eu prefiro chamar de tzitzit porque talit denota uma coisa mais estilo manto. Com esses dois primeiros que eu mostrei, eles têm os quatro cantos, eles são... O segundo é aberto aqui, né? Não tem nada que fecha. O primeiro então é o manto completo, né? Ele é retangular, não tem nenhuma... Já esse daqui, ele embaixo do braço, ele é costurado um pouquinho, tá vendo? Então é uma veste que não deixa de ter quatro cantos. Você vê que ele tem até os quadradinhos aqui, ó. Tá vendo? Porém, ele tem uma costurinha embaixo do braço, que é como se fosse quase uma camiseta, né? Tecido é de camiseta, né? Que é algodão. E ele tem os tzitzit aqui nos quatro cantos, ó. Esse daqui é um todo branco, tá? Ele é kasher, né? Mas ele não é o manto em si. Ele é mais uma camiseta. Por isso que a gente não chama de talit. Apesar de muita gente chamar de talit, eu prefiro chamar de tzitzit, tá? Aí, esse daqui é mais ou menos, ó, o tipo que vocês vão encontrar por aí. Às vezes tem uns que a manga é mais cavada, ou um pouco mais larga, uns é mais estilo regata, mas é sempre parecido, tá bom? Esses são os três tipos de talit que eu queria mostrar pra vocês. Agora uma coisa legal que eu quero falar. De onde vem a maneira de se amarrar os tzitziot nos quatro cantos do talit? Isso aqui são decisões dos sábios, né, através do Talmud e outras discussões rabínicas, em que se chega ao denominador comum, né, de como seria feito na verdade a parte principal do talit, né, que é os tzitziot, né? Aqui você vai ver o que? Cada canto desse talit, ele tem... a gente fala que são 8 fios, mas na verdade são 4 fios que dobrado eles vão ficar em 4 pontas, né? Você vê... Ó, desculpa, 8 pontas, né? Então seria como se fosse 8 fios aqui, tá vendo? Na franja tem 8 fios, né? Aqui no caso vão ser 2 terrelet e mais 6 do branco, tá? Aqui na parte de cima também existe uma maneira correta de se amarrar. Aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 nós, tá? Por que isso? Isso aqui tem atribuições cabalísticas que envolvem essas maneiras de se fazer, tá? O que acontece aqui? A palavra tzitzit em hebraico, ela no correspondente numérico dela, porque hebraico não tem número e letra, né? Hebraico só tem letra e cada número tem uma letra correspondente. Então assim, a palavra tzitzit em hebraico, o correspondente numérico dela é 600, né? E aí você soma aqui, são 8 fios, certo? E mais 5 nós, que dá 613, que é exatamente o mesmo número de leis da Torá, tá? Isso aqui foi feito pensado para que fosse dessa maneira. Outra coisa, as voltas, né, que você encontra aqui no fio azul, a quantidade de voltas em cada intervalo de nó, ela também traz uma atribuição cabalística, né? O que você encontra aqui? Esse aqui que eu comprei, o Conterhelet, ele é tradicional, né? Ele é um correspondente 10565. Então ele tem 10 voltas aqui, 5 aqui, 6 aqui e mais 5 aqui. No correspondente numérico, ele vai trazer as letras em hebraico Yud Re Vav Re, né?
Esse é o nome de Hashem, o nome do Eterno, o Senhor nosso Deus, nosso Kadosh Baruch Hu, tá? Isso daqui também é feito, pensado para que fosse dessa maneira, né? Então assim, muita gente nem sabe, mas o Talit às vezes tem coisas mais místicas que envolvem, tá? Porque o judaísmo compreende e assimila muito bem esse tipo de conceito cabalístico, apesar que eu sei que aliás, não só cristãos, né? Tem algumas linhas judaicas que não assimilam e nem se aprofundam muito na questão Kabbalah. Os cristãos, eles praticamente rejeitam, né? Porque creem que é um misticismo que poderia ser algo fora do mundo espiritual em que Hashem compreende, mas eu sei que isso é na verdade falta de conhecimento, porque a Kabbalah judaica ela é toda fundamentada na Torá, né? Tem conceitos extra-bíblicos que são conceitos passados pelos sábios, pelos estudiosos, pelos eruditos, mas a base fundamental da Kabbalah judaica é a Torá, tá bom? Então hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O Talit é uma mitzvah muito importante no judaísmo, né? Os nossos sábios vão dizer que o uso do Talit ele corresponde ao cumprimento de todas as outras 612 leis da Torá também, né? Porque quando você olha para o Tzitzit, você se recorda de todos os mandamentos. Então é um mandamento muito importante, é um mandamento que a gente fala todo dia nas nossas rezas diárias, porque a ordenança a respeito do Tzitzit, ele está dentro do Shema Israel, que é uma das principais orações do judaísmo, né? Então é um mandamento muito importante, tem que ser cumprido de maneira muito zelosa, cuidadosa. É importante que você que está se achegando ao judaísmo agora, né? Você está fazendo techuvá, está procurando conhecer a respeito das práticas judaicas e das mitzvot. É importante que você procure informações a respeito do Talit em fontes confiáveis, né? Não vá por não quero fazer Lashon Hara, então assim, não vou falar de pessoas, mas cuidado, tá? Cuidado, porque tem pessoas que nunca foram discípulos e já querem ser mestres, né? Eu estou passando para vocês aqui conceitos básicos, porque além de praticar essa mitzvah já há muito tempo, eu trabalho com isso, tá? Então tudo que eu estou falando para vocês são conhecimentos adquiridos aí durante mais de 10 anos em que eu vendo já Talit e outros produtos judaicos. Mas se você vai começar a cumprir mitzvah, é importante que você procure um rabino confiável, uma pessoa confiável, para que ela possa te instruir de acordo com o que a gente considera que seja a real vontade de Hashem, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que o Eterno, nosso Kadosh Baruch Hu, traga as mais preciosas brachot sobre vocês e as suas mishpahot. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Shalom, shalom. Ta-na-nai, na-nai, na-na-na-nai. Ta-i-nai, na-na-na-nai. Ta-nai, na-nai.